E a Jéssica, ela está aprovada pela convenção do Partido Missão, né? É assim que eu tenho que me referir, segundo o TSE, como deputada federal aqui pelo Partido Missão do Paraná. Mas, para encurtar, eu vou dizer que ela é pré-candidata. Eu acho que é um pouco mais fácil da gente falar dessa maneira. E eu vou pedir, então, que a Jéssica me apresente também, por favor. Bom, João Adolfo, pré-candidato a vice-governador, formado em jornalismo, letras, apaixonado por economia. E aí, tem uma pergunta que não quer calar, que eu já fiz isso para ele em outros momentos, mas eu vou perguntar de novo. Por que vice-governador? Eu vou começar pelo jornalismo, né? Um pouco antes, assim, ainda na apresentação. Eu me formei em jornalismo, né? Acabei que fiz essa faculdade, eu era um pouco novo, eu não sabia o que eu queria. Hoje teria feito economia ou direito, eventualmente. Mas eu cheguei a fazer jornalismo e letras, né? O jornalismo eu exerci pouco, né? E ainda mais, não em veículos de comunicação, e sim dentro de empresas, né? Grandes empresas. O HSBC quebrou e aí me promoveram a consumidor, né? Então saíram comigo de lá, quando virou Bradesco. E daí eu acabei indo para outra área. Hoje em dia eu tô no mesmo emprego desde 2014. Só que a política, eu cheguei recentemente, né, relativamente recentemente, pelo MBL, né, pela academia MBL, fiz academia, fiz lá os testes, eu fui lá para casa Atenas, que seria começar um pouco mais essa coisa da comunicação, e o convite veio depois de um tempo, porque, assim, a princípio, eu deveria, estava dito que eu seria o Senado. Né, um dos poucos aqui que tem a idade hoje em dia no movimento, que é um movimento muito, muito jovem, né, eu iria Senado porque eu tenho 39 anos, eu já estou quase na metade da vida. Só que calhou, um pouco cósmico, e isso daí na política acaba sendo cósmico, que ainda que eu fosse recém-chegado, não havia, ficou decidido que seria uma chapa pura. Não haveria coligação, não haveria aliança. Então, um dos poucos nomes com idade que pudesse assumir a responsabilidade de vice, né, era eu. Né? E também, veja, tem uma coisa: quase todo mundo da missão, nos demais estados, pegou o pessoal da segurança, a pauta da segurança. Aqui, a gente pegou um pouco mais essa pauta que, assim, que eu defendo da eficiência do Estado, da responsabilidade econômica. Eu nunca ganhei muito dinheiro. Em 2014, eu ganhava R$ 2.000, Jéssica. R$ 2.000 era meu salário. Eu pagava meu aluguel, pagava minha internet, minha luz, e eu ainda guardava 800. Né? Assim, eu tinha vale alimentação, tudo bem, mas assim, eu guardava 800. Eu guardava 45% do meu salário. E desde então, assim, eu sempre fui muito responsável. Eu não tenho coragem de gastar mais do que eu arrecado, inclusive ainda mais se fosse dinheiro dos outros, né? Daí, nesse sentido que eu sou um pouco responsável, até Caxias demais. E o convite veio a mim pelo França. Fiquei muitíssimo feliz. Foi um pouco cósmico, né? O convite, a questão de eu estar no momento certo, no lugar certo. Tá? Mas até fazer um breve comentário. Não teríamos senadores. Me chamaram para Senado e eu sou um nome completamente desconhecido, né? Então, o cálculo seria o voto da missão no Paraná é que vai dar o voto do Senado, né? Mas eu acabei caindo vice, e eu quero falar da Karen, que é quem assumiu, Eu ia tá, mencionar. esse manto do Senado. Uma escolha muito melhor do que eu. Uma Não, escolha muito melhor do que eu. Eu quero que depois vocês conheçam a Karen Guerreiro, tá? Pesquisem, procurem. A Karen é um ótimo nome pro Senado, tá? maravilhosa. Assim, eu estou pedindo que conheçam o TSE e ela é pré-candidata, tá? Aprovada pela convenção do Partido Missão. Tá? Então é isso, Jéssica. Você quer falar um pouquinho mais, assim, Eu. da tua carreira? Porque ela tem uma... tá. Ela tem uma clínica de atendimento a crianças, né? Bom, então vou fazer um breve histórico. Sim, por favor, por favor. Bom, eu sou Jéssica Tis, conhecida como Prof. Tis, tá? Eu sou atualmente professora universitária, tenho uma clínica multidisciplinar aqui em Curitiba, atendo crianças com diversos diagnósticos, incluindo síndromes raras, no processo de alfabetização. Mas comecei muito jovem. Olha, é incrível, né, como as coisas acontecem. Eu tinha uns 14 anos na época, ou menos até, acho uns 13. Uns 13 anos. Eu estava, acho que na sétima, oitava série, uma professora, Jovina era o nome dela, geografia. Ela olhou pra mim e falou assim: Jéssica, vem cá um minutinho. Eu fui até ela. Eu tô abrindo uma creche de férias e eu preciso de uma auxiliar. Você aceita trabalhar pra mim nessas férias escolares? Eu tinha uns 13 para 14 anos. E eu falei que sim. Rapaz, pronto.
me identifiquei na carreira já, né? Que daí eu passei as férias escolares trabalhando nessa creche temporária. Me apeguei muito com as crianças. Dali, já sabia que queria fazer o magistério. Na época, não tinha magistério em Autônia. Beijo, pessoal de Autônia. Quem tiver por aí, alguns me seguem. E beijo a Josina, né? Jovina. E aí, alguns anos depois, acho que uns 2 anos depois, surgiu o magistério lá em Autônia. Meu irmão foi o primeiro da turma, na época fazia até prova para entrar no magistério. E aí, eu fui a segunda e não parei, né? Já me identifiquei na carreira ali, fiz os estágios na APAE, na época já muito novinha. Virei professora regente, né? Registrada em carteira aos 18 anos. Já tinha turma. E uma coisa que a gente vai tocar aqui hoje, que é sobre a negligência do Estado, sobre a organização de escolas que são conveniadas com a prefeitura, tá? Que recentemente ocorreu o caso ali do falecimento de um bebê numa escola conveniada com a prefeitura de São Paulo, se eu não me engano. Que é algo que eu vivi. Então, eu tinha, acho que uns 19, 20 anos, 22 crianças sozinha. E uma estagiária volante, uma escola conveniada. Uhum. Nossa, foi uma etapa muito difícil. Confesso que, por vezes, eu repensei a carreira, porque é desumano com o professor. Isso, 10 anos atrás. E aí, tinha uma estagiária volante quando a estagiária faltar, porque eu não tinha o direito de ficar doente, tá? Então, eu não ficava doente. Só a estagiária que poderia se ausentar. Nessa época, a estagiária faltava, eu colocava um colchonete no chão e trocava os bebês no colchonete no chão, porque não tinha como ir pro fraldário, porque eu estava sozinha com todos. Agora, recentemente, né, aconteceu o falecimento desse bebezinho. Cara, eu falei, 10 anos e ocorre uma situação similar e uma criança apagou com a vida, né? Isso são coisas, assim, que me deixam muito revoltada. Isso no âmbito educacional, como professora que passei por isso e eu sei como é difícil. No ambiente clínico, né, dessas lutas que a gente passa sobre a inclusão, como adaptar também, desconhecendo a prática da inclusão de fato, porque tem muitos professores que a gente sai da faculdade sabendo lecionar, não sabendo incluir. Isso a gente não aprende na faculdade. A gente não aprende como fazer uma adaptação curricular de fato, né? E é tudo muito no susto, quando você recebe uma criança de inclusão. E eu passei por isso também. Nesse desencontro ali, né, dessa sensação de, cara, eu preciso fazer mais, eu preciso ir para um ambiente que me dê abertura para fazer mais pela educação. Foi quando eu entrei no ambiente clínico na época da pandemia, 2019 para 2020, que surgiu o Fora da Caixinha. Então, comecei a fazer essa inclusão, né? Eu acompanhava, fazia o processo de alfabetização, né, de crianças especiais com diversos diagnósticos, síndrome de Down, TDAH e por aí vai, né? Daí foi surgindo, a empresa foi crescendo e foi surgindo outras síndromes também que eu fui atendendo. Até que chegou um momento que já não bastava mais a minha agenda, eu tive que contratar outros profissionais e ampliei a empresa, né? Graças a Deus. Só que eu percebi que, cara, na sala de aula eu não conseguia fazer. Agora, de fora, eu não consigo auxiliar, porque a realidade da sala de aula é outra, né? E, novamente, nós começamos a ter barreiras, né? Mesmo eu, de fora, querendo ajudar, não consigo, porque nós temos uma estrutura educacional falha, né? Que ela é fadada ao fracasso. É isso. Eu quero comentar, Jéssica, que você comentou da morte de um bebezinho. E, assim, eu vou fazer um preâmbulo, assim. O infeliz do Chiquini, quando fala, você não construiu família, portanto isso e aquilo, e isso dá a ele um suposto, né, lugar de altivez moral, ele só é um argumento burro. Mas, a quem não é pai, eu quero compartilhar uma das poucas coisas que, assim, pra mim, quando eu virei pai, mudou, tá? Você tá lá, na rua, no trânsito, que seja, você vê uma criança de rua. Depois que você é pai, aquilo pega diferente. Aquela imagem ali pega diferente. Aquilo ali, a realidade muda um pouquinho. É uma das poucas coisas que realmente, assim, bate um entendimento diferente da realidade, o emocional disso. Então, quando esse tipo de coisa acontece, tá? Essas coisas que precariza a vida das crianças, ou então um acidente infeliz desse, né? Aí com essa criança que nem a Jéssica falou,
bate muito diferente para quem já formou uma família, para quem é pai. E eu garanto que é uma das poucas coisas que muda, tá? Diferente aí do que o Chiquini fica falando, que desse suposto lugar de altivez moral. Mas é isso. Então, comentar o peso que é, e o peso que é esse assunto, é o zelo com as nossas crianças. Ele é... Eu não queria ser aquele político que fala o zelo com as crianças é importante, mas assim, é importante. Sim. Ele tem um peso especial. A gente está formando os futuros brasileiros. E pensa que a gente está vindo de 20, 30 anos, né, de precarização constante da questão da educação. E eu não tô querendo fazer aquele aquele etarismo típico de as crianças de hoje estão mais moles, porque desde 1920 se diz isso, né? As gerações ficam aí com esse conflito de entendimentos. Eu quero falar assim, está tendo sim a precarização. Para você que não sabe, o aluno autista, nível 2, às vezes 3, o aluno que tem algum problema, algum déficit, está sendo posto na mesma sala que um aluno normal, que um aluno típico. Né? E até o fato de eu falar um aluno normal, talvez já pegue mal para a parte do secto, tá? De boa parte dos professores e da esquerda. Por quê? Porque isso seria discriminatório. Falar isso. E é aquela coisa, o aluno normal não consegue ter o atendimento, né, de um professor, porque às vezes o aluno atípico está demandando toda a atenção do professor e dos auxiliares. Ou seja, não é bom para ninguém. Não é bom para o aluno normal e nem para o aluno atípico, porque o atípico também não está recebendo, né, a devida atenção. Então, a Jéssica ela vai explicar isso daí tudo melhor, mas eu quis fazer esse preâmbulo para vocês entenderem o peso, né, de que a gente está falando dos futuros brasileiros, tá? Vamos começar com o vídeo da Semana Pedagógica, que eu acho que é bem interessante. Sim, a por gente favor. abrir esse tema. Ok, obrigado. Passei por diversos tipos de semana pedagógica. O modelo que mais me faz questionar por que eu não estou adiantando as muitas coisas que tem para fazer é aquele que é cheio de dinâmica. Gente, mas me dá até gatilho quando me vem aqui a memória de ver alguém que trabalha na escola vindo com um novelo de lã ou com um papel colorido todo cortado. Nossa, porque você definitivamente nunca sabe para que serve aquilo. E na maior parte das vezes, a grande lição de moral que vem com essas dinâmicas não faz muito sentido. Vou contar para vocês que uma das piores experiências profissionais da minha vida, a primeira semana pedagógica que tive nesse espaço, houve uma dinâmica em que a gente tinha que se juntar em duplinha e a gente tinha que fazer uma carta dizendo por que aquela pessoa maravilhosa, incrível, emocionante, fantástica, um ótimo profissional, só que eu não conhecia ninguém. Era a minha primeira semana pedagógica ali. E esse momento saiu de quê? Puro constrangimento, enquanto eu poderia estar sendo instruída sobre quais são os documentos da escola, o que precisa ser feito, entregue. Não, eu estava escrevendo uma carta para uma pessoa completamente desconhecida. Gente, e o papo motivacional, hein? Papo motivacional pra gente que é professor, na maior parte das vezes é teoria educacional. Sabe por quê? Porque se você tá ali, né, gerindo uma palestra de educação e você traz uma teoria, você traz um autor, e às vezes uma teoria até que é bastante controversa, que não tem uma aceitação plena ali na comunidade, mas que você traga a teoria, não pseudociência, teoria. Isso motiva os professores a conhecerem mais sobre essa teoria, a debater se discordarem. Então, a motivação nasce desse conhecimento. Pra gente não tem nada motivacional, a coisa do não, porque você vai ficar motivado se todo dia você disser palavras de afirmação e confiança, esse tipo, sabe? Ai, pra que serve uma semana pedagógica, então? Sempre pensei eu que semana pedagógica serve para orientar os professores. Orientar, sobretudo, a respeito do que a escola espera que seja feito. E não é com enigma não, gente, que ninguém aqui é esfinge. É pra ser direto. Inclusive, eu acho até que esses momentos em que tem uma palestra são momentos importantes, desde que seja uma palestra que, de fato, venha a agregar com a prática docente. Se eu sou professor e a palestra que você me oferece é sobre fluxos de entradas e saídas, de ganhos e custos da escola, eu vou muito me questionar. Como que isso aqui é da minha alçada? E ainda nessa linha de pensamento da semana pedagógica como um espaço de orientação para os professores, se a escola orienta, determina que professores façam aulas que sejam mais interativas, metodologias ativas, é importante que as palestras estejam ligadas a isso. Até para que o professor saiba qual é o limite da metodologia ativa que aquela escola compreende. E é isso, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que funciona ou não numa semana pedagógica. E aí, se esse vídeo chegar em alguém que planeja semanas pedagógicas, se você já tá com seu modelo de lã separados, papel colorido cortado, guarda. Deixa para aplicar uma metodologia ativa com os alunos. Que faça sentido, inclusive. Bom, eu tô em sala de aula. Bom, vou começar falando, né? É de fato, né? Por exemplo, na época que eu tinha 22 crianças, eu sozinha com uma estagiária volante, né? Chamavam, né? Que é a estagiária compartilhada.
que sentido faz uma palestra motivacional? Ou sobre, porque você vai fazer isso? Faltava tudo na escola. Era uma escola conveniada. Muitas vezes eu tinha que arcar com o material do meu bolso, do meu salário, quando eu queria um material diferente, porque na unidade onde eu estava não fornecia material. Se fosse solicitar, dependendo do tipo de material, tinha que solicitar para uma outra unidade. Então, assim, tipo, era tudo muito demorado. Então, era mais fácil comprar algo urgente do que propriamente esperar pela escola. Então, quando nós falamos sobre uma semana pedagógica, uma semana de formação, ao meu ver, tá? E muitas vezes tem escolas até que fazem palestras da prefeitura, mas fazem em outras unidades da prefeitura, né? Não faz exclusivamente na escola. No meu ver, tá? Cada palestra que for de cunho pedagógico, didático, deve ser feita na própria unidade, com a equipe docente, pensando exclusivamente na necessidade daquela unidade. Entende? Então, assim, se é uma palestra sobre inclusão. Quando o palestrante faz eu faço muito isso, tá? Quando eu vou fazer palestras nas escolas particulares, né? Que quando me contratam, eu mando um link e a escola me manda por meio desse link todas as informações sobre a unidade, quantos alunos de inclusão, qual a necessidade da escola, quais os tipos de diagnóstico, quais as maiores dificuldades. As palestras não têm isso. Na semana pedagógica não tem isso. O palestrante vai às cegas com a sede de passar uma palestra motivacional ali, de talvez despertar um sentimento nos professores, só que não condiz com aquela realidade. E de fato, muitas palestras em que eu participei, cara... Tá, eu vou fazer isso como? Com uma estagiária volante e 22 crianças em sala de aula? Né? Então, é óbvio que isso na verdade, é jogar dinheiro fora. No meu ver, é isso. A prefeitura, quando eles agem desta maneira, eles estão jogando dinheiro fora. É um desperdício. Poderia ser usado para outras situações de próprio investimento da estrutura da escola. Sim, sim. E assim, nós temos um problema, tá, com o Brasil hoje em questão da vinculação da verba. Às vezes o prefeito, tá? Eu não vou lembrar exatamente o caso, mas é uma anedota verídica, tá? O prefeito tem lá uma cidade boa, com uma educação boa, uma escola boa, um número legal, ok, de professores e alunos, né? E ele tem que gastar aquela parte do orçamento do município com educação. Então ele dá aumento para os professores, tá? Resolveu o problema por um ano, porque no segundo ano a verba aumenta um pouquinho, né? Inflação, tudo. Tá bom, troca os computadores que já foram trocados ano passado. Ele tem que gastar com educação. Aí o dia que esse prefeito não tem mais o que fazer na escola, ele pavimenta a rua que vai até a escola, né? Porque não tinha pavimento com a verba da educação, o prefeito perde o cargo, perde o termo, impeachment, sanção administrativa. Assim, a desvinculação poderia tornar mais eficiente, inclusive, esse tipo de processo. Veja, ficar pagando caro para palestrinha, o prefeito, meu Deus do céu, me deu uma palestra de 50 mil, não importa o que essa pessoa fala. Por quê? Porque ele precisa gastar o dinheiro. Porque está vinculado à verba. Existe um incentivo a usar independente da qualidade. Porque quando você é obrigado a gastar, né? Eu vou falar um pouquinho... Diga, Jéssica. Eu posso ser até radical, mas... Por favor. Para mim, quando ocorre um investimento, tá, em um palestrante que não é analisado qual a eficiência dessa palestra, o que ela vai ser passada, qual a qualidade do que está sendo passado para os professores, teria que ter, sim, uma sanção administrativa para quem faz o convite para esse palestrante. Porque, assim, cara, para mim é surreal. Assim, quando eu, enquanto professor, estava lá sentada, olhando, ouvindo, mas para mim não fazia sentido, não fazia nenhum sentido aquelas palavras bonitas, motivacionais, sobre, sabe, pensar, ser criativo, a paixão pela docência, sendo que quando eu ia para minha sala eu tinha mais de 20 crianças sozinha com uma estagiária volante. Então a gente precisa, eu acho que pensar, não sei, né, no meu ver, tá? Pensar com mais cautela em quais os tipos de formação e com responsabilidade. Qual o tipo de formação e investimento que está sendo feito na qualificação dos docentes. Eu acho que começa ali por essa estrutura, sabe? Se você não pensa no básico do básico, que é um curso de formação para o professor que vai formar a nossa geração, cara, você pensa em quê?
E, Jéssica, pensando no que você falou e no que essa moça aqui que a gente reagiu falou, você falou, porque o palestrante ele quer causar um sentimento no professor, e ela falou também que o meio coach ali, as coisas, né? Mas é Então, exatamente. Bom, os professores que me assistirem vão é mais ou menos nesse padrão. de ouvir muito relato de gente do mundo corporativo e também de já ter feito um pouquinho de parte ali, né? Que nem eu mencionei ali antes de 2014, onde eu trabalhei. Eu lembro de ter dinâmicas assim, eles compraram uma camiseta linda, levaram a gente para um hotel que tem golfe, né? Tinha golfe no hotel. Aí, na hora da dinâmica, né? Deram uma camiseta com um fio bom, mas como era bom aquele fio, de algodão bom, assim. E falaram, tomem essas tesouras, tomem essas tintas aqui, customizem. Eu não fiz nada com a minha camiseta, minha chefe. Ué, mas Adolfo, você não vai fazer. Você não vai customizar a sua camisa? Eu, não, isso aqui é um ótimo pijama. Assim, não faz sentido as dinâmicas que essa cultura de RH e essa cultura coach trazem. Para mim, nunca fizeram sentido. E me parece que é um pouquinho do que está presente hoje nessa coisa da formação continuada imposta para os professores. Então, você quer comentar um pouquinho sobre a cultura de RH e essa coisa do coach? Olha, acho que a gente até falou bastante dessa questão de como tá essa estrutura formativa dos professores, né? Mas algo que eu falo por mim, né? Que eu já acho que dei uma palestra na prefeitura certa vez. E assim, eu preocupada, porque eu tenho esse padrão de fazer o link, de fazer o link da minha palestra para quem vai assistir a palestra. Eu gosto de saber qual a necessidade desse público. E aí, eu. Tá. Ai, tá bom, perdão. Tá. Mas é costume de olhar pra. Tranquilo. Tá, deixa eu só retomar onde que eu tava. Você estava falando sobre você gostar de fazer um link entre... Tá, isso. Aí, eu enviei o link. Não sei o que eles fizeram, sei que acho que de todos os professores, só 5 preencheram. Depois eu conversei no final da palestra, alguns falaram que não viram nenhum link. Aí outros falaram que não receberam nenhum link. Sei que só 5 preencheram. E daí, assim, confesso que fiquei um pouco, assim, chateada, porque eu queria ter alinhado a minha palestra com a necessidade do público. Mas, naquele momento, não foi possível. E aí, a minha palestra, que era para ser tecnicamente de 40 minutos, por conta de outras questões, acabou encurtando até um pouquinho mais, ficou mais enxuta. E no final das contas, eu só recebi, tecnicamente, um tema e falaram, você fala sobre esse tema, traz uma prática, uma didática para incentivar os professores, ideias. Aí, por isso que a questão do link, tá? Mas qual a realidade desses professores? Quando a gente não pensa na realidade que está do outro lado, tudo que eu for falar vai ser desconsiderado, porque é sobre a minha verdade e a minha história, aquilo que eu vivi. O que eu vivi, o que eu sei e o que eu presencio hoje na estrutura educacional não é a mesma dos professores que estão lá na sala de aula. Por isso que eu penso muito nessa responsabilização, sabe? E eu quero que você pense que os argumentos que a gente traz, parece que a gente está falando só assim, a semana é ruim, a semana pedagógica é ruim, isso e aquilo. Pense que a situação hoje tá de um jeito que se você tem uma criança, se você pensa em ter um filho que você vai pôr no ensino público, algo do gênero, tá? O professor do seu filho não vai ter a quem perguntar, a quem ele possa perguntar alguma coisa que ele precise de orientação. Por quê? Porque vai estar com papo de RH, com papo de coach. Tenho até alguns amigos que são RH, nada contra. O negócio essas palestras não estão servindo para tirar as dúvidas dos professores quando eles precisam orientar alguma coisa. E, ao mesmo tempo, estão exigindo do professor cada vez mais. Estão exigindo que ele cuide de crianças, assim, de diversos tipos de espectros, de diversos tipos de atipicidade, eu vou usar assim a palavra, né? A Jéssica que me corrija. Ao mesmo tempo que tem uma turma com o pessoal ali com o hormônio subindo nas alturas, agitado, brigando. Um dos principais problemas que nós temos hoje no Brasil é a demora do professor, quando entra em sala, fazer a turma ficar quieta. A gente perde mais da metade da aula muitas vezes, e isso daí já está até em estatística, tá? Que aí a minha cabeça está um pouco complicada. Esses tempos eu não vou lembrar a estatística necessariamente. Mas eu gostaria então da gente entrar nos comentários desse vídeo que a gente viu, por gentileza, operadora, para a gente dar uma olhada no que os professores estão falando sobre a semana de formação.
Eu vou aproximar o nosso iPad aqui para que a gente possa ler também. Mas é qualquer coisa, nós vemos aqui e depois coloca na tela, né? Ó, lerei. Lerei. Incentivar os professores a usar tecnologia e ou metodologias ativas sem dar a estrutura para isso também configura perda de tempo, né? Porque é o que mais tem. Exemplo, usem os Chromebooks. Porém, a internet da escola não suporta tantas conexões ao mesmo tempo. Exatamente. E assim, e eles não têm o que fazer, não tem para quem reclamar. Vai lá a pessoa e fala que tem que usar e essa Pode até desconexão. dar uma palestra sobre isso, mas daí quando vai para a prática é ineficiente, porque se não tem, né, a estrutura para atender isso. É a mesma coisa, por exemplo, uma palestra sobre inclusão. Nossa, que lindo tema. Meu Deus, né? Dá para colocar até um coraçãozinho. Uma palestra sobre inclusão. Aí você vai para a sala de aula, você tem uma com 30 alunos, desses 35 com diagnósticos diversificados, ou mais até. Aí, desses diagnósticos, podem ter também outras crianças. Uma criança com DI, com autismo nível 2 de suporte, outro com TDAH, outro... Quando você vai para a realidade da sala de aula, isso não é ineficiente. Mesmo que você até receba tal conhecimento, como é que você vai aplicar se você não tem estrutura para fazer, de fato, um bom trabalho? Eu odeio quando a palestra é sobre um assunto que a gente já sabe e já aplica, ou seja, parece que existe até redundância entre a palestra e o que a escola já pratica às vezes, né? Na última palestra, né, sobre alfabetização, falaram sobre apresentar gêneros diversos. Outro negócio assim que a gente também, que a Jéssica tem muito a dizer, tá? Deixar as crianças com acesso livre a livros, disposição dos livros na sala, tudo o que aprendemos na faculdade e já fazemos no dia a dia. Na outra, quando eu estava na creche, falaram sobre autonomia para as crianças se servirem no almoço, deixar que comam sozinhas, aproveitar a hora do banho para se conectar com o bebê, ensinar as partes do corpo, tudo bem. Veja, então, até porque um professor, que nem a Jéssica tá falando, não tem como alimentar 20 crianças, então elas terão autonomia, tá bom? Elas têm que ter autonomia, senão elas vão passar fome. Então... E fora isso, por exemplo, sobre a rotina, dar autonomia, o professor no dia a dia, ele... Na sua prática, ele já incentiva a autonomia da criança, porque faz parte do próprio repertório de trabalho. Do desenvolvimento infantil, né? Nós sabemos que é fundamental. Isso, gente, qualquer pessoa que trabalha na educação infantil sabe a importância da autonomia para a criança. Então, você vai numa palestra onde o palestrante vai ficar falando sobre autonomia, algo tipo, cara, que qualquer professor já faz, né? E fora isso, né, também tem a questão ali que ela tá falando, gêneros diversos, gêneros textuais, incentivar o uso do livro, sabe? Tá, você não precisa de uma palestra para falar que precisa incentivar o uso do livro. É dizer um pouco do óbvio, né? A criança... bom, um pouco, não, muito. Por incrível que pareça, hoje dizer o óbvio tá assim... Por exemplo, vamos fazer saneamento ao invés de shows? Nossa senhora, vocês são fascistas! Né? Mas, ok, então vamos ver a próxima reação? É que acho que boa parte da internet já ficaram cientes sobre a história da Heloísa. Bom, a história antigamente o nome dela era Larissa, tá? E hoje ela pôde alterar... tranquilo. Ela pôde alterar o nome dela para Heloísa, tá? De uma maneira bem resumida, se você ainda não conhece a história dessa menina... Ela foi negligenciada na infância, sofria abusos físicos e também, né, de todos os aspectos com a mãe, que, bom, supostamente, não posso falar, né, de forma afirmativa, vendia ela para diversos homens. E ela sofreu todo tipo de violência. Mesmo na pré-adolescência, ela buscou conselho tutelar por 3 vezes, foi negligenciada porque não foi ouvida. O pai dela, que era padrasto, chegou a ir na delegacia e teve que ouvir que ele não era o pai, ele não podia fazer nada porque a guarda era da mãe. E, inclusive, ele chegou a falar na delegacia, eu não posso só sumir com essa menina e ir embora com ela para outro lugar. E o delegado falou, não, você não pode, tá? Porque a guarda é da mãe.
E essa menina teve que voltar para casa da mãe dela. O que me deixa totalmente indignada é a sequência de negligências que foram acontecendo, enfim, na trajetória de vida dessa menina aí. Enfim, fiquei extremamente mexida com a história dela. Eu deixei. O pessoal tá vendo na tela esse documento ou não? Então. São só as provas, tá? Depois eu peço pro pessoal colocar na tela. Uhum. São só as provas da época, tá? Oi. Vai cortar, né? É que se eu colocar na tela, vai ficar assim, ó, pra vocês. Assim. Aham. Vai aparecer vocês dois. Não teria problema. Teria problema pra você? Não. De maneira nenhuma. Tá? Por mim, poderia até pôr na tela, tá bom? Tá, isso. O que aparece aqui é o que aparece... Mas eu acho que pode sempre jogar assim na tela, Sim, pode né? jogar, acho melhor. Tá. Melhor. E aí, enfim, essa menina, ela sofreu até o momento em que ela, por si só, juntou todas as provas, vídeos, áudios que ela pôde e jogou no Facebook. Aí, a história dela ganhou voz, que foi pro Ministério Público só que, pasmem, na época a mãe dela foi ouvida como testemunha. Nesse caso. Né? Então, assim, é absurdo uma situação como essa. E, novamente, eu vou sempre tocar na pauta da negligência. Negligência parental, negligência do Estado, negligência da Secretaria de Educação. E todos aqueles que agem desta forma, negligenciando situações tão drásticas como essa, tão complicadas assim, como a história dessa menina, precisam ser punidos com o rigor da lei. Isso. Essa é a minha opinião. E deixe-me falar uma coisa. Eu não sou formado em Direito, então eu fui consultar exatamente aqui. Então é uma resposta de mas é uma resposta que o que acontece? Dependendo do tipo de crime, não precisa ter um autor, necessariamente um autor. O delegado falou uma atrocidade, porque uma denúncia de abuso infantil, o delegado deveria levar direto para o Ministério Público, por quê? Porque ela é incondicionada, ou seja, não precisa alguém representar. Pode ir o Ministério Público e ele representar, ele investigar. Eu vou ler aqui o texto, né? Sim, a denúncia e a investigação de abuso infantil, especialmente o abuso sexual ou maus tratos contra menores e vulneráveis, configura a ação penal pública incondicionada. Isso significa que a atuação da polícia e do Ministério Público não depende de autorização, queixa ou consentimento dos pais responsáveis ou da própria vítima. Ou seja, se a vítima, com 14 anos, dissesse, não, eu quero isso aqui, ainda assim o Ministério Público vai lá e, não, você não quer, tá? Então, a gente vê o despreparo, tá? Assim, negligência, inclusive, das forças policiais que deveriam ajudar, né, ali e orientar corretamente aquele pai. O Brasil é um país amaldiçoado, que nem muita gente fala. Principalmente quando nós vemos situações como essas, né? E outra, a história dessa menina não é única. Existem diversas histórias similares a dela, inclusive nos vídeos que eu postei que deram uma alta ali de mais de 20 curtidas, teve relatos de pessoas dizendo situações similares que foram negligenciadas também, tá? Então, não foi uma situação à parte e a gente precisa, assim... Porque hoje, por exemplo, tá? Quando nós falamos da escola, infelizmente, eu sei que muito professor vai falar assim, mas a escola não faz nada. A escola não consegue fazer mais do que ela faz. Infelizmente, ela não consegue fazer nada. Por quê? A escola ela não pode só ir lá diretamente acionar o conselho tutelar. Precisa ter atas. Depois que tem toda essa estrutura registrada em atas, que a escola tentou conversar com o aluno, que a escola tentou conversar com a família, que a escola tentou conversar com o professor, aí sim pode se formalizar alguma coisa no núcleo de educação para depois virar alguma coisa no conselho tutelar e para depois, se for o caso, virar alguma coisa na justiça. Então, assim, existe uma burocracia que impede até mesmo a escola de tomar alguma iniciativa e isso também é algo que, ao meu ver, é negligente, sabe? Essa estrutura que nós temos do sistema educacional. Porque, assim, hoje nós temos, assim, a maldita frase,
Porque todos são vítimas da sociedade, né? Eu não, ó, falar pra você, ninguém é vítima de mim não, tá? Porque eu segui a minha vida, eu tive sim uma história difícil, eu comecei a trabalhar com 12 anos e eu tô aqui, gente. Ralei bastante, estudei bastante, eu acho que essa história de ser vítima da sociedade... Tive amigos usuários que se perderam, inclusive tem um amigo que cometeu suicídio, que na época da pré-adolescência, cada um escolheu o seu caminho, sabe? Então... Eu acredito que muito dessa negligência vem desse perfil, sabe, de falar que todo mundo é vítima da sociedade, por isso que tem que ter muitas, assim, um sistema extremamente burocrático para daí tomar alguma iniciativa, porque o jovem, o adolescentinho lá, indisciplinado, que responde professor agressivo, mal educado, ele não pode sofrer as consequências porque ele é vítima da sociedade. Então, eu acredito que assim, a gente tem tanta coisa pra mudar. E, nossa, meu Deus do céu, acho que se eu pudesse entrar hoje, misericórdia, coitada. Eu acho que eu ia ser muito mal falada, ou muito bem falada. Muito bem falada por quem importa. Exatamente. Muito bem falada por quem importa. Porque é muita coisa. Gente, até esses tempos atrás, quando saiu a história dessa menina, falei, caraca, eu vou fazer um PL, vou me aprofundar para fazer um PL na questão de mudança da negligência, sabe? Dessa estrutura de negligência, para punição, realmente. Que o conselheiro tutelar que recebeu qualquer denúncia e não acionar a denúncia de maus tratos, essa mãe, ela assinou um termo. Ela só assinou um termo. E foi ouvida como testemunha. Gente, pelo amor O de Deus. possível algoz da denúncia sendo ouvida como testemunha. Erro, assim, me parece erro processual. Básico, de pessoas que não entendem a... Veja, eu vou fugir ligeiramente, tá? Mas teve um caso aqui no Brasil, 2 assaltantes entraram na casa de uma pessoa, chamaram a polícia, tá? A polícia foi e prendeu os 2. Na mesma noite, soltaram os dois voltaram para a residência. Aí era uma família, o homem conseguiu descer o cacete nos 2. O homem foi preso por tortura, tá? Ele ficou preso na delegacia por tortura e naquela mesma noite os 2 bandidos foram soltos. Como que o delegado olha para uma... Assim, em menos de 8 horas, o caso dos bandidos voltando, a audácia de voltar no mesmo lugar, uma legítima defesa e que uma pessoa foi capaz de torturar 2. Assim, nós temos um problema sério com muitos delegados, tá, de polícia no Brasil, que seja muita loucura. E aí depois você acha que vai chegar no judiciário e resolver? Não, também a gente é envolto em muita loucura, muita decisão tirada, assim, do bolso. Sim, e nesse caso ali também, por exemplo, os professores, eles não têm formação para contenção. Então, por exemplo, se um aluno entrou em surto psicótico na escola, pode acontecer. Se um aluno autista nível 2 desregulou, pode acontecer. O professor, ele não tem qualificação para fazer uma contenção adequada, né? E nem é o profissional, enfim, responsável por isso, né? Se a gente for ver pela formação. Porém, se recebesse essa qualificação, no mínimo, né, em situações de extremo perigo para as outras crianças e para si, ele poderia, enfim, saber fazer uma contenção adequada. Hoje, por exemplo, se um professor tenta fazer uma contenção, não tendo conhecimento, deixa um roxo no braço da criança, pronto. Esse professor, ele responde na justiça. Entendeu? Mesmo que, se ele não tiver câmera para comprovar a versão dele, né? Porque daí fica a versão da família, que tá vendo aquele roxo e tá revoltada, contra a versão do professor, que pode ter, sim, tentado apenas conter a criança em um momento de crise. Então, nesse mesmo sentido, quando não se tem realmente um trabalho efetivo sobre a legislação de algo que acolha, de fato, tanto as famílias que são responsáveis, quanto os professores em toda a sua capacitação, qualificação, e também toda a estrutura escolar, né? Então, se a gente for pensar numa estrutura dos sonhos, que seria o ensino regular com um profissional de apoio formado com ensino superior
para intervir com crianças com diagnósticos que se beneficiam da sala de aula, uma sala especial para aqueles que não se beneficiam da sala de aula, e a escola especial para aqueles que não se beneficiam nem do ensino regular comum, nem da sala especial, ou também, né, de outros tipos de inclusão, né, que tem a classe especial também, né. Então, hoje, a estrutura que nós temos do governo atual Lula é de que eles defendem com unhas e dentes a inclusão total, que a inclusão total é só colocar a criança dentro da sala de aula e dizer que isso é inclusão, sem estrutura, sem qualificação, sem capacitação. E é isso, o professor que se vire. Essa é a estrutura do governo Lula. Eu tava aqui no celular, né, bastante, porque eu tava procurando o comentário de um amigo meu para ler aqui pra Jéssica, que ele acho que é o presidente da Associação dos Pais de uma escola estadual. É algo assim, certo? E ele tava falando que, Adolfo, depois de estar aqui, né, e ver, e entender bem a escola, até os professores e os pais acham que o professor, ele é só um professor muito esforçado. É uma pessoa muito esforçada. Ele não tem nenhuma capacitação para lidar com tudo isso. Porque, veja bem, até eu queria poder ler o comentário dele, infelizmente não achei, mas então eu vou pro argumento um pouquinho econômico. Quanto vale um profissional capaz de entreter e educar 20, 30, 40 crianças, mas saber lidar com uma gama de diferentes problemas atípicos, de problemas, às vezes, de alguma neurodivergência? Um profissional desse vale muito. E quanto ganham os professores? Né? Então, é dispar o quanto o professor ganha e o quanto se está exigindo do professor hoje. Isso é verdade. Tá? Jéssica, você pode comentar pra gente, então, um pouquinho, por gentileza, como que era antes disso tudo? Antes de juntar? O que acontecia no atendimento separado? Como que funcionava essa questão das APAES? Bom, as APAES hoje, né, só se mantém porque elas são como se fossem as escolas conveniadas, né? São conveniadas com a prefeitura. Mas, antigamente, quando existiam as escolas especializadas, as APAES, essas crianças, elas recebiam, sim, o tratamento adequado, recebiam o suporte. Porque, assim, uma escola especializada não é como a escola do ensino regular que tem diversas disciplinas. É uma escola com terapeutas, é uma escola com TO, com físio, com fono. A escola especializada, ela é uma escola com tratamento terapêutico também, além de ter, às vezes, eu já fiz muitos estágios em APAES, por exemplo, tinha aula de artesanato, eles faziam oficinas para qualificação de mão de obra. Então, aprendia tanto a fazer artesanato, marcenaria também tinha. Então, esses alunos das APAES, isso eu estou falando da época que eu presenciei e vi com os meus olhinhos, né? Hoje eu não sei como é que tá essa estrutura das APAES atualmente, mas naquela época era assim, era muito lindo de ver, sabe? E eu amava, assim, fazer os estágios nas APAES. E fora que são profissionais formados, qualificados ali com formações especiais, educação especial, psicopedagogia, que são realmente profissionais que estudaram e se qualificaram para isso. Diferente da sala de aula comum. O que hoje o governo ele tem feito? Exceto aqui no Paraná, que houve uma luta interna, tá? Para manter as escolas especiais, mas mais do que as escolas especiais, as APAES, tá? Que foi fora São Paulo, Rio de Janeiro, são pouquinhos. Foz do Iguaçu, então, mais de... Tô falando registrado como um cidadão de Foz, tá? Mais de 290 mil habitantes. Porém, se você for ver bem, esses tempos até eu tava vendo um conteúdo que em Foz do Iguaçu tem registrado no SUS mais de 1 milhão de pessoas. No SUS de Foz do Iguaçu. Sim. E aí, só que a parte populacional é de 290 mil. Como assim? Você entendeu que tem muitos moradores, tem muita gente que vem do Paraguai, que vem de outras localidades para utilizar o SUS em Foz do Iguaçu, por exemplo. Sim, Então, sim. gente, Inclusive temos o Pedro Deirô, que está sendo canceladíssimo no Paraguai. Sério? Porque fez denúncias sobre isso. Ele foi no Paraguai, fez a denúncia, as contas do Instagram dele estão fechadas. Não estão mais abertas. Eu não sei se voltou, mas com certeza mais de mês passaram fechadas, tá?
Parece que não tem processo, não tenho certeza, mas também parece que tem processo contra o Deiro lá. Então está uma situação muito nebulosa. Até denunciar isso, né, o uso do nosso dinheiro, né, com pessoas que sequer nasceram aqui, que não têm a cidadania, né, inclusive que compram muitas vezes um CPF aqui para poder tirar o Bolsa Família, para poder tirar o acesso ao SUS, né? E é um problema que nós temos ali em Foz, né? Infelizmente, Foz do Iguaçu tá. Olha, eu sou iguaçuense, tá, gente? Tá triste a cidade, tá? Ano após ano, sempre que eu vou lá é uma tristeza, não é uma alegria, porque o bairro está exatamente como estava 20 anos atrás, né? E quem é cidadão iguaçuense sabe o que eu tô falando. É triste. E fora isso que até fiz um vídeo, depois eu vou postar nas minhas redes sociais, aonde eu converso com algumas pessoas que ninguém sabe do aumento que houve de 2025 para 2026 nos salários dos vereadores e do prefeito. O salário dos vereadores foi. Isso é público, tá, gente? Eu só tô falando, mas se você pesquisar, tá lá. Só pesquisar, tá bom? Vai aparecer. Foi de 10 mil e pouco para 17 mil dos vereadores de 2025 para 2026. Nossa senhora, tá. E do prefeito foi de 24 para 26 mil. Nossa senhora. Eu ainda não postei esse vídeo, tá? Eu tô falando antes de postar. Mas eu fiz um conteúdo sobre isso lá em Foz, agora quando eu estive de férias com a minha filha. E é absurdo. E eu entrevistei alguns moradores. E eles falaram, cara, você olha pra essa praça, os brinquedos caindo ao pedaço, tudo pichado, tudo sujo, tudo, sabe? É absurdo uma coisa dessa. Então, isso é também, novamente, uma situação de negligência sobre o gerenciamento. E já que a gente está falando sobre vereança, educação, saúde, orçamento SUS, eu vou trazer um dado que pode impactar muito pesado na educação, inclusive. O que boa parte das propostas da missão é a redução dos municípios. A lei de responsabilidade gerencial, o combate ao crime, o prendeu, matou, mas a redução dos municípios é algo essencial para o Brasil. Tá? O incentivo para você abrir um município agrada dono de cartório de registro de imóvel, agrada a vereança, você tem novos vereadores, você tem novos prefeitos, você tem novos, né, você tem um monte de coisa assim, que você vai duplicando nas cidades pequenas e, como a cidade não se sustenta, você acaba tendo que ter repasse federal, estadual para aquela cidade e ter a funcionalidade básica da estrutura pública. E quando eu digo isso, eu não estou falando UPA necessariamente, eu estou falando vereador. Então, assim, a regra é a seguinte: olha, eu vou citar Paranapoema, Paranacite, Vila Olímpia, e tem mais outras 2 cidades que agora me fogem o nome, que se você juntasse, tá? Cada uma delas tem, assim, 2 mil, 1.000, 5 mil. E cada uma delas tem 9 vereadores, ganhando até 20% do salário de um deputado estadual. Tá? Só que isso, pegando o salário deles, multiplicando por 13, que são 45 vereadores, você gasta uns 3 milhões e meio ano para pagar salário de vereador. Ai, que raiva! Então, se juntássemos esses municípios Sim. e eles estivessem com uma população... É porque essa regra é de acordo com o número da população, tá? Uhum. Então, se você juntasse o número da população e ia bater uns 20 mil, ia juntar para 11 vereadores, você ia cortar de 45 para 11, tá? O salário deles ia subir de 20% para 30% de um deputado estadual e você gastaria ano 1.200.000, 1.300.000. Você ia economizar 2 milhões só com salário de vereador, tá? Os funcionários da Câmara Municipal também, os gabinetes dos prefeitos, o excesso de prefeitos. Então, a gente ia tirar toda a duplicidade e, assim, faz sentido um município de 20 mil. Só que, veja, eu tô citando 2 milhões, com 2 milhões, só com 2 milhões dos vereadores. Não dá para pôr mais professor, não dá para pôr mais médico, não dá para pôr mais polícia, não dá para fazer muita coisa com 2 milhões. Quantos profissionais? E, se você tá nessa cidade que eu citei aí e você trabalha para um vereador, você seria um policial, você seria um enfermeiro, você seria uma professora, né? Você não seria um assessor de vereador. Você teria um emprego onde você produz alguma coisa, tá? Isso, sim, eu estou chamando essa redundância um pouquinho improdutiva, tá? Então, me condene. Uhum. Mas é isso, nós temos um problema orçamentário sério em que, hoje em dia, infelizmente, a população... Eu não vou nem dizer que ela prefere vereador a policial e professor e médico, mas como o sistema foi montado, é isso que as pessoas têm. Votam
para ter vereador. E não para ter médico, para ter policial, para ter enfermeiro, para ter professor, tá? Para ter estrutura básica. Eu citei o exemplo aqui dos vereadores, mas, gente, conta de padeiro é no mínimo uma economia de uns 50 milhões. No mínimo, assim, se você juntar esses municípios aí. E esse dinheiro continuaria pela região, tá? Não é como se esse dinheiro fosse sumir. Ele seria usado Seria reinvestido, né? em acesso, né, à educação, por exemplo. Então, é um problema orçamentário muito grave. E essas cidades pequenas são as que mais sofrem com a estrutura precária das escolas, né? Muitas vezes, sem profissional de apoio qualificado, né? Eu digo qualificado com o mínimo, né? Às vezes não tem uma sala de recurso, não tem uma escola especial, não tem uma PAI nessas regiões. Eu tenho a minha cunhadinha, tá? Cunhadinha, não vou falar teu nome aqui, ela é bem tímida. Mas ela mora na Bahia, tá? E a região onde ela mora é bem mato mesmo, sabe? E ela precisa pegar ela vai de carro um carro meio que eles pagam lá entre os moradores para levar para a cidade, alguma coisa assim, sabe? E ela me falou que a região onde ela mora lá, o carro passa vários carros, tá? Que os moradores pagam. E pega, tipo assim, cada carro vai 8 crianças. Certo. Sentadas, amontoadas. Literalmente é isso, entendeu? Foi isso que ela me falou. Cada carro vai 8 crianças, leva todas essas crianças para a escola e no final do dia, cada carro pega lá seu grupinho e traz de volta para casa, porque não tem ônibus escolar, porque a estrutura da estrada é precária, é terrível. Se chover, ninguém sai de casa, porque alaga tudo. E são regiões pequenas, municípios pequenos lá da região dela, que se você levar essa estrutura, dava para asfaltar aquela região, colocar uma estrutura de escola melhor, um ônibus escolar. Eu vou comentar brevemente sobre a questão das nossas estradas. Por isso que é tão importante a responsabilidade gerencial, né? Nossa, Sim, é uma pauta, sim, meu sim, Deus sim, do céu, sim. assim, que eu fico revoltada. Essa é a palavra certa, revoltada. Essa questão das estradas, veja, olha só como o besouro rola uma bosta grande, tá? Olha só como vai acontecendo. 8 crianças num banco de trás do carro. Em estradas que não são funcionais, tá? O Paraná tem um índice, é que depende da fonte, mas o índice é assim, de 3 a 5 vezes maior do que São Paulo, o índice de mortes no local de acidente das nossas estradas. Quando dá o acidente, morre proporcionalmente 5 vezes mais pessoas do que em São Paulo. Por quê? Porque São Paulo fez o dever de casa de fazer estradas estaduais. Em São Paulo tem muito mais pavimentação proporcionalmente que o Paraná. Então nós temos estradas ruins e falta o transporte público para as crianças. E quando os moradores estão dando a solução, eles acabam, né, até cometendo assim, o crime, né, de colocar 8 crianças no banco de trás. Mas vai fazer o quê? O Paraná estaria condenando, até agora condenou, a própria população a uma situação de maior risco, a ter que recorrer a esse tipo de coisa na falta do aparato público enquanto está lá pagando salário de vereador. E eu acredito que, assim, no caso dessa minha cunhada, que é na Bahia, nas regiões do Paraná, que são cidades muito pequenininhas, com certeza ocorrem situações como essa. Todo mundo conhece uma história de tragédia nas estradas do Paraná. Todo mundo conhece uma história de tragédia. Vamos para a história dessa mãe aqui, que aconteceu essa semana. Que tem um pescoço machucado. Isso, na thumb. Já tá compartilhando tela? Ah, tá. Que aparece, e aí vai aparecer depois, aí vocês vão ler. Só mãe de criança com TEA denuncia agressão após crise do filho em área infantil do Amazonas Shopping. Gente, eu vi o vídeo dessa mãe, tá? Ela chorando, desesperada. O que houve, basicamente, foi que o menino dela, devido a muito barulho, ruído das crianças que estavam ali na área do parque, ali do shopping, a mãe até, se eu não me engano, havia até mencionado para as crianças diminuírem os ruídos. O filho dela desregulou. E ao desregular, o filho dela acabou, eu acho que machucando, chutando, alguma coisa assim, alguma outra criança. A mãe da outra criança ficou brava e acabou, enfim, agredindo essa mãe atípica. Esse conteúdo aqui, cara, é muito complicado.
Quando nós falamos de uma família atípica, vamos voltar lá para o comecinho. Quando uma mãe, principalmente uma criança nível 2, nível 3 de suporte, recebe um diagnóstico, ela já se priva de muita coisa. Por quê? A carga de terapias é sempre exaustiva para a criança e para a mãe, né? Porque para a criança é para o bem dela, mas a mãe acaba também se esgotando em relação a isso, que a gente sabe que é cansativo. Isso aquelas que conseguem pagar no particular ou por plano de saúde, né? As que dependem do SUS, às vezes esperam anos para conseguir uma terapia uma vez por semana de 30 minutos. É isso, tá? É assim que o SUS atua. Muitas vezes as mães, elas se privam de fazer um passeio no shopping, por exemplo, né? De sair, de ter qualquer privilégio. E isso, pra gente é algo comum, mas pra elas é um privilégio. Sair no shopping, por exemplo. Tem mãe que não consegue ir ao shopping. E muitas dessas mães são mães solos. Isso é algo muito comum. Quando se recebe um diagnóstico severo, geralmente essas mães elas ficam sozinhas com a criança. E aí, a situação dessa criança. E eu vejo muito que, tudo bem, tá? Nós vamos trazer duas questões. Nós temos, sim, aquelas mães que, com o sentido da frase muito literal e me entenda mal se você quiser, porque é sobre você, não sobre mim, vão ter que engolir o meu filho. É isso. Tem mãe que é assim, gente. E tem mãe que não. Tem mãe que corre atrás de terapia, que tenta fazer o máximo possível para a criança se desenvolver, diminuir os comportamentos, que tem disciplina, que impõe limites. E tem mães que não, que simplesmente coloca tudo na carga do autismo e esquece que não é o autismo, é uma criança de 5 anos que tem sim comportamentos de baixa tolerância à frustração, porque nessa fase é comum a criança ter comportamentos de mais frustração, mais choros e tudo mais. E muitas vezes as mães, por desconhecimento, elas acabam, sim, colocando tudo na conta do autismo. Não, isso aqui é autismo. E eu converso com muitas mães e elas falam assim, gente, eu tenho que colocar limite. Eu imponho limite porque senão, realmente, a criança, ela vai ter constantemente, vai ter alguma desregulação. Mas não é desregulação, é porque constantemente, além de desregular, ela vai ter comportamentos indisciplinares que para a mãe é tido como desregulação, e nem tudo é. Então, antes do autismo, a gente tem uma criança, tá? E essa criança, ela vai ter comportamentos de criança e vai ter momentos que sim, realmente vão ser desregulações. E a gente precisa separar isso. O que acontece? Na estrutura que nós temos hoje, educacional, aonde essa criança, nível 2, nível 3 de suporte, vai para a sala de aula, que não tem escola especial para ela, tá? Então, não vamos julgar as famílias que colocam no ensino regular, porque nós temos, sim, é uma realidade do Brasil. Muitas escolas especiais sendo fechadas. E a única saída para essas famílias é colocar no ensino regular. Tá? Então, a gente também não pode crucificar. Eu vejo muitos comentários falando assim, mas coloca numa escola especial. Cara, você não sabe se na região dessa mãe tem escola especial, se na cidade dessa mãe tem escola especial. Tem muitas regiões que não tem, simplesmente não tem. Acabaram com as escolas especiais, sabe? No Paraná ainda se manteve, mas tem muitos estados que não tem. Então, é mais fácil eu culpar a mãe e falar, por que não coloca? Só que daí, veja, essa criança, que não pode ir para uma escola especial porque na região dela não tem nem próximo à casa dela, ela vai para o ensino regular. Lá, ela fica se desregulando porque não é o ambiente apropriado. A mãe faz o que pode, tá? Leva para terapia, isso, aquilo, outro, mas todo mundo leva a banho-maria porque ninguém consegue, de fato, estimular essa criança. As outras famílias veem aquela criança semanalmente, diariamente, tendo ocorrências. Porque desregulou. As crianças falam, gente, as crianças comentam. O amiguinho desregulou, bateu no ciclano. O amiguinho desregulou, bateu no fulano. As crianças comentam entre si. Aí, veja. Aí sai disso o estigma de que as crianças autistas são indisciplinadas e são crianças mimadas. Acaba tendo esse estigma por conta dessa falta de estrutura que as famílias não recebem. Essa estrutura, as famílias não, elas ficam completamente desassistidas. Aí vai para um parque, essas famílias já tendo suas experiências em outros lugares, né? Culpabilizam a criança e a mãe, tá? O que
me deu a entender ali pela reportagem, que foi que essa mãe, ela tentou retirar o seu filho, que já estava desregulado, só que nesse comportamento ele agrediu outra criança, e a mãe dessa outra criança não viu nem quem estava por perto, enfim, atacou a mãe da criança autista. E tá sendo muito evidenciado isso nas comunidades autistas por conta disso, sabe? Essa falta de empatia até, sabe? Eu sei, eu entendo, gente. É lógico que eu sou terapeuta, né? Então é difícil. Se uma criança. O que que acontece? Por exemplo, se eu estou num parque e eu vejo que tem uma criança autista nível 2, nível 3 de suporte, que eu já consigo identificar, porque eu trabalho, né, tenho pacientes com esse diagnóstico. Eu sempre oriento a minha filha a brincar, por exemplo, em um outro brinquedo. Ou, por exemplo, se a criança ali tá tranquila, a criança tá interagindo, eu até convido ela para ficar naquele ambiente, para brincar com a criança. Tudo depende. Se eu percebo que aquela criança ela está muito agitada, ela tá correndo muito. Minha filha tem 2 anos, tá? Se essa criança tá correndo para lá e para cá, ela não vai ver a minha filha, gente. E eu sei que ela não vai ver a minha filha. E se a minha filha estiver passando, essa criança que tá correndo, se autorregulando de um lado para o outro, ela vai passar por cima da minha filha, ela vai trombar na minha filha. Entende? Só que eu consigo ter essa compreensão. E se isso acontecer, eu não vou ficar chateada, eu não vou ficar brava com essa criança, porque eu entendo as necessidades dela e eu sei que ela não tem culpa, né, de ter derrubado a minha filha. E nem fez isso consciente. Mas por conta dessa própria estrutura educacional que nós temos, né, enfim, infelizmente, da inclusão total, isso acaba fazendo com que esse pensamento de que as crianças autistas são indisciplinadas ou são mal educadas acabe até ampliando, né? E aí a gente vê como uma consequência de tudo isso, né? Essa bola de neve que vai, né, escalonando, acaba acontecendo uma situação como essa num parque, onde as mães não querem nem saber se a criança tem diagnóstico ou não. Pelo menos essa é a minha visão de mãe, né? Mãe e terapeuta. Eu não vou dizer em que escola eu estava, a situação em que eu estava, para não ajudar a identificar. Mas eu já vi um pai falando, né, assim, sobre a filha dele, o filho, agora não vou lembrar. E ele falou que aos 5 anos da criança, ele já não aguentava mais brincar com a criança de noite. Ele não aguentava mais dar toda a atenção que a criança dizia. Ele disse o primeiro não. Eu descobri que eu podia dizer não para minha filha. Eu descobri que eu podia não brincar com ela, que eu não sou obrigado a entretê-la o tempo inteiro. Com 5 anos. Tem pelo menos uns 4 anos de atraso para ele descobrir isso. E a criança tá com 5 anos e nunca ouviu um não. E eu tô falando de uma criança assim, típica, normal. E eu quero chegar em... Hoje em dia, a falta... eu tenho uma filha, e as festinhas infantis de quando eu era criança, tinha muita criança. Hoje em dia, tem mais adulto do que criança nas festinhas infantis, porque tem pouca criança proporcionalmente hoje em dia. É uma tendência, né, de que a gente está tendo menos filho. Então, dá para dizer que os adultos estão cada vez menos tendo contato com crianças normais, típicas. E os adultos não estão entendendo o básico do que é uma criança. Não dizer não para uma criança. Até a criança fazer 5 anos, ele fez mal a essa criança. Tá? Ele não impôs um limite e estava fazendo mal a si mesmo. Ele estava ficando exausto. Né? Então, óbvio, né? E fora isso, eu tenho também um contato com uma criança autista. E o pai dessa criança estava falando o seguinte: eu tive que aprender o que é da criança, que foi o primeiro filho dessa pessoa, o que é da criança e o que é o autismo. E hoje ele consegue identificar o que é a birra da criança, porque imagina, né? Realmente alguém que não tem um mínimo do entendimento, tá tendo o primeiro filho, ele é autista. Como é que você vai entender o que é um comportamento da criança e como que é o comportamento do autista? Onde que tá sendo uma crise, onde que tá sendo assim, só uma birra que a criança faz, né? É um assunto muito delicado esse comportamento. E a grande briga da sociedade acaba sendo com você vai ter que engolir meu filho, porque ninguém tem normalmente esse comportamento de você vai ter que engolir meu filho, para a criança típica ou típica. Mas, por coincidência, alguma coisa leva a pessoa, tipo, quando tem um filho que é atípico, sentir que os outros têm que aceitá-lo, independente se ele tá machucando fisicamente os outros colegas.
Parece-me que passou em São Paulo, eu não vou lembrar, eu acho que foi aprovado, tá? Que até uma data os shoppings terão que instalar salas de descompressão para autistas, tá? Eu fico um pouco dividido com isso. A intenção é boa, é excelente a intenção, mas eu fico um pouco dividido com isso daí de terão que engolir, né, o autista. Porque, certo, se o autista tem direito, quantas síndromes precisam de determinados espaços? Né? A Jéssica talvez possa dizer. O custo do shopping, o shopping absorve? Provavelmente absorve o custo. Não vai ser um problema. Mas daqui a pouco vai ter vereador fazendo lei de plaquinha, respeite o autista. Não, e outra, já tem, né, se eu vou ver. Já tem esse bobear. Exato. Não, esses tempos atrás, eu não vou falar nomes, tá? Até que depois o Murilo, advogado, ele possa confirmar se eu posso falar o nome. Ok. Mas, olha, essa pauta, sim, é muito importante, tá? A gente tem diversas síndromes que precisam de assistência, de um olhar mais humano. Hoje mesmo eu estava conversando com uma mãezinha e, cara, assim, é muita coisa, assim, que a gente precisa melhorar, a gente precisa mudar na legislação. E só que, como todos já viram que a pauta do autismo dá voto. Tem até um partido. Enfim, depois a gente entra nesse. Outro assunto, tá. Mas, enfim, tem o Partido do Autista, tá? Né, indo nessa corrente, tá? Depois a gente até pode fazer um outro vídeo, porque esse dá muito pano pra manga. Depois a gente grava. Fica pra outro dia. Mas tem uma certa deputada, tá? Que toda a sua pauta, se você olhar todos os projetos anteriores, são todos sobre pautas raciais. Todos, assim. Eu busquei alguns anos atrás, do início ali do mandato dela, pautas raciais. E aí, em 2026, ano de eleição, surgiu lá, a defensora da pauta do autismo. Ai, que ela ajudou na PEC, lá. Todo mundo... Gente... Aí todo mundo indo lá, meu Deus, nossa, obrigada, você é a favor da pauta do autismo, tem meu voto, já comentando, né? Gente, eu acho que o mínimo que as pessoas têm a obrigação de fazer, vai lá no site do TSE, pesquisa sobre as pautas que esse candidato durante os anos anteriores votou a favor, contra projetos de lei que ele desenvolveu, para daí você realmente dar crédito a um voto para ele, um voto de confiança. Porque uma pessoa que faz isso, a pauta dela não é o autismo e ela só tá fazendo isso porque ela tá visando o processo de eleição para ganhar visibilidade. E a gente já sabe que depois que passar as eleições, ela vai voltar para a pauta dela. Entendeu? E veja, assim, ó, parece que se pareceu em algum momento, o Adolfo é contra alguma coisa assim, a Jéssica, ela trabalha com isso, ela está a meu favor. Exatamente. E o autismo faz parte da experiência humana. O que eu quero dizer? Lá no primevo, assim, todo mundo nu, na selva, tá? Na caverna ali. Será que não foi um autista que ficou assim, ó, com uma pedra? E começou a fazer uma lança? Faz parte da experiência humana o autismo. Sim. Tá? Até na série... Até a série que tava em alta lá de Jesus. Ai, meu Deus do céu, sumiu o nome. Nossa, eu vi ontem ainda que o apóstolo Mateus, ele é apresentado como autista. Com as características, não é mencionado, mas as características comportamentais dele são bem... Porque ele é muito direto na palavra, né? Até na Bíblia. Então, por conta dessa característica do livro, eles colocaram o Mateus como um personagem com características autísticas. E... Então, assim, só complementando o que você está trazendo, né? Então, a gente sabe que, sim, né? O autismo, ele faz parte de toda uma estrutura. E é muito bom que ele esteja, assim, tendo visibilidade, crescendo, que tenham muitos apoiadores, né? A gente não está aqui querendo falar que o autista não deva receber apoio. A causa, ela é muito importante, porque foi graças a isso, a essa visibilidade, a esse crescimento que nós conseguimos chegar aonde nós chegamos, né? Com a questão do acolhimento, do conhecimento, das pessoas entenderem realmente de fato o que é o autismo e se sensibilizarem também com a causa. Só que a gente precisa
ter o ponto de equilíbrio, né? Que é quando Uhum. a sociedade, ela sempre passa do ponto de equilíbrio, né? Eu vou dar um exemplo de ponto de equilíbrio, que é uma opinião completamente pessoal. Fogos de artifício no Réveillon, um dia no ano. Um dia no ano, com hora marcada. Normalmente, dono de cachorro e mãe de autista, pai de autista, eles lutam para acabar com os fogos na cidade. Por causa de um dia, de uma tradição milenar que os chineses fizeram há milênios. Assim, é um dia. Eu fico um pouco dividido, né? É porque a gente entra naquilo parece que tem que engolir, né? Assim, é uma tradição de um dia no ano, né? E existe essa luta. Eu não sei se eu... A questão dos fogos, tem os fogos silenciosos também, Olha tá? só, exato. Tem os fogos silenciosos. Que se eu não me engano, até a Prefeitura de Curitiba já aderiu a esses fogos silenciosos que não fazem tanto barulho. Quem solta os barulhentos são os... Os de Pinhais, tá? Os de Pinhais. tá? Mas, se a gente for falar de um nível 1 de suporte, os fogos, eles podem incomodar, podem sim trazer um prejuízo no sentido de incômodo. Mas se a gente fala de um autista nível 2, nível 3 de suporte, ele traz crises. Crises mesmo de autoagressão. Eu acredito, não sei se você já chegou a ter experiência de ver uma crise. Eu estou sendo educado aqui, Tá. tá? Eu levantei uma Não. dúvida, a Jéssica tá me educando. É mas porque certo, sim, diga, eu tenho por favor. pacientes e inclusive já tive que fazer contenção, tá? Em pacientes de nível 2, nível 3 de suporte. São crises, podem ser tanto autoagressivas, que é quando o paciente se bate, Certo. tá? Se morde, e se morde assim, se deixar Ele ele levar arrancar pedaço, pedaço, tá? Ou ele é heteroagressivo, ele bate no outro, ele quebra a casa, ele quebra, e dependendo se é um adolescente nível 3 de suporte, sim, assim, é triste porque uma mãe tem que fazer uma contenção de adolescente, por exemplo, nível 2, nível 3 de suporte, tá? Nesse nível. Assim, a gente entra na questão da mãe sozinha que tem um filho que já é quase adulto e autista, né? Exatamente. Então, assim, quando nós falamos dos fogos, hoje tem outras possibilidades. Tem os fogos de artifício que não fazem barulho. Então, tem outras possibilidades de assistir os fogos. Então, estou Sim, e estou educado sobre o assunto. Mas, assim, não, eu tô falando por conta, né, da minha experiência. Então, claro. como são pacientes que realmente têm muita sensibilidade. Por exemplo, passou um caminhão ali e buzinou. E Aí vai fazer o quê também, né? A criança, na hora, eu estava atendendo ela simplesmente disse isso aqui, ó. Bateu com tudo a cabeça, a testa na mesa, assim, que estralou. A única coisa que eu consegui fazer foi colocar meu braço pra tentar não fazer com que ela batesse de novo, porque ela bateu e ia voltar a cabeça pra bater de novo. E aí eu coloquei meu braço e ela bateu a cabeça no meu braço. Entende? Então, assim, situações como essa, sabe? Tá. Então, quando eu, enfim, estou falando, dando exemplo da questão dos fogos de artifício, as famílias que lutam por essa causa dos fogos de artifício são essas famílias, tá? Que quando ocorrem essas situações, tem que fazer, às vezes, contenção. E crianças pequenas também, que têm, né, crises que são muito fortes quando tem os fogos de artifício. Com barulho, não sem barulho. Sim, não. Mas hoje nós perfeito. temos a possibilidade dos fogos de artifício sem Sem barulho não, também. perfeito. Assim, e é que eu estive no último Réveillon ali na Praça das Nações, Curitiba não soltou fogo. Não soltou fogo. Sequer o sem barulho. Eu acho que o município mas de aí Curitiba não tá mais soltando. Mas eu acho que não tá mais fazendo. Porque tem os fogos de artifício, sim. Pois é, mas eu acho que não tá mais... Ou Curitiba não tá esqueceram, mais... em Foz do Iguaçu foi uma vergonha a virada do ano, o Natal do ano passado. Meu Deus do céu, todo mundo falou mal do Natal de Foz do Iguaçu, que foi horrível. Mas eu acho que foi baixo investimento, talvez. Não, eu lembro do Réveillon de 2024 pra Gastou 25. dinheiro só na árvore. No salário, não, Foz do ali Iguaçu foi. gastaram no aumento de 17 mil reais para os vereadores, e aí o Natal de Foz do Iguaçu, todo mundo que eu perguntei, meu irmão, meu pai, todo mundo falaram assim, gente, foi uma vergonha o Natal de Foz do Iguaçu. Tá. Eu lembro do Réveillon de 24 para 25, ali na Praça das Nações. Eu lembro de estar lá com o espírito de, nossa, eu preciso aceitar bebida de estranho hoje. Tava muito legal lá a festa. E aí teve fogos, assim, ou foi 23 para 24. Teve fogos e tudo. Aí eu voltei lá no último Réveillon. Todo mundo ficou olhando pra Pinhais, ali da Praça das Nações. Porque não teve em Curitiba. Então todo mundo ficou olhando Pinhais. E tava lindo, tava lindo. Eu acho que eu até vi saiu alguma reportagem, não saiu?
que todo mundo foi lá pro parque achando que ia ter fogos e não teve. Algo assim. É bom, mas enfim, Enfim. de toda maneira, eu quero fazer uma consideração pra gente encerrar, eu vou fazer antes que a Jéssica, que é assim, essa questão do acolhimento do outro, né, de se importar com a mãe lá que tem o filho autista, uma mãe sozinha, independente do motivo do porquê tá sozinha, eu tava visitando apartamento para escolher para comprar o apartamento e eu visitei um apartamento de uma senhora que deixou esse apartamento assim, do jeito que ela pegou em 1960, 70, sei lá. E não tinha um móvel para você pôr um rádio, não tinha um móvel para você pôr uma televisão. A sala tinha três sofás nas 3 paredes da sala. Porque eu olhei aquilo e falei, gente do céu, isso daqui é da época onde um só tinha ao outro. Você no máximo tinha um livro, mas o seu entretenimento na noite, na tarde, era você sentar um de frente pro outro. E minha cabeça voltou no tempo e assim, nós só temos um ao outro desde o primeiro. Desde assim, de quando a gente ergueu assim, ficou ereto. Nós, no fim do dia, só temos um ao outro. A questão de hoje, né, parece que assim, você tá sozinho, você abre o Tinder, você manda uma mensagem pra qualquer pessoa que você queira, a qualquer momento, e ela vai te responder provavelmente quase que na hora. Então, a gente não está vivendo essa sensação. Mas ainda, no fim do dia, nós só temos um ao outro. Então, o zelo, né, pela social, poder olhar com responsabilidade, a gente, né, não é sem contrapartidas nunca, mas poder olhar ao outro e fazer por onde, né, ter o zelo é muito importante, porque no fim do dia só temos um ao outro. Essa é a minha consideração final, antes que eu seja cancelado. Eu tô achando que... Não, vamos ter mais encontros aqui pra gente ser cancelado. Vamos ter outras oportunidades. A gente vai fazer o... Eu acho que é porque vocês estão na sala dark. Ah, tá. Não, TSE tá. A TSE está vendo exatamente o que vocês estão falando na câmera. Tem um feed lá pro TSE disso aqui. Bom, eu só vou complementar uma dica de filme, exatamente no que você está falando. O último Toy Story, que foi lançado, que eu tô pra ver. traz uma crítica sobre isso. Exatamente sobre isso. Se você assistir com os olhos críticos, você vai ver que esse filme tá muito profundo. Tá exatamente nessa perspectiva sobre o uso da tecnologia na infância, que tá tirando a infância das crianças, né? E dos adolescentes também. Mas é isso, gente. Eu agradeço o convite do João. Nossa, adoro. A gente sempre conversa muito, né, João? Meu Deus do céu. Olha, esses dias eu até brinquei com ele. Falei assim, eu encontrei com ele aqui. Eu falei assim, não vou conversar com você não, porque a gente conversa demais. Né? A gente sempre tá trocando figurinha. O dia desse ela me mandou mensagem. Eu sei falar com você. O dia desse ela me mandou mensagem às 3 da manhã e eu respondi. Entendeu? Então foi isso. Meu Deus do céu. Pior que é verdade, gente. Às vezes, 2, 3 horas da manhã eu tô trabalhando, aí surge alguma coisa. Vou perguntar pro João. Ele me responde amanhã, dá-lhe ele. Pum! Respondeu. Mas é isso, gente. Estamos trabalhando bastante, muito empenhados. E se você tem alguma pauta interessante que você gostaria que a gente falasse aqui, tá? Nós não temos medo de ser cancelados, nós vamos falar. Tá? Porque a verdade precisa ser dita, doa quem doer. É isso aí, tá bom? Então... Cancelamento da engajamento. Cancelamento da engajamento. Aí, ó. Viu? A Manu tá certa.